Custava 80. T vezes 8, 24, tá ao menos 24 de 80, 56. Olha só. Como é que é essa conta aí do Ciro Gomes aí, meu José? Senhoras e senhores. Tu é filho do Silvio Santos? O Lula não tá fazendo um bom governo? Ele tá fazendo um maravilhoso governo. Ele tá fazendo um governo perfeito. Não existe um governo melhor do que o Lula. Tá piorando, mas é uma piora para começar a melhorar. Fala galera, estamos de volta à Avenida Paulista e mais uma vez aumentamos o desafio. Agora é um Pix de R$90 mil para quem me convencer que o Lula vai fazer um bom mandato na sua terceira tentativa de presidir o nosso país. Será que finalmente alguém sentou do outro lado da banquinha e me convenceu? Nós hoje tivemos os maiores encontros do Change My Mind, PMA Terrível e José Veja Bem. Agora serão os próximos capítulos. QR Code? Hã? Meu QR Code, como é? Não me convenceu, chefe. Pessoal, eu tô aqui com o nosso querido José Veja Bem. José Veja Bem aí. O dia que eu não estiver em São Paulo, que eu estiver em algum MBL na estrada, eu vou pedir pra ele vir aqui no meu lugar já. Ele já sabe o que eu vou falar, já sei o que ele vai falar das coisas. O cara já vem mais participações que eu, se bobear aí. Ó, ô Guto, pô, pede pro teu seguidor, eu sou um petista do bem, pra me seguir nas redes sociais. José Veja Bem da Paulista, pô. É agora que eu virei ator, rapaz, você não sabia não da nova? É? Como é que é essa aí? Ó, gravei uma participação no documentário do Projota. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Em breve nas plataformas do mundo inteiro, rapaz. Aí, a gente achou primeiro, hein, Projota? Pegamos o primeiro, hein? Não vem não. Como é que é essa rede aí pro pessoal seguir? Você entrou assim, José Veja Bem, dá uma forcinha aí, ó, rapaziada aí do Guto. É lógico que eu não vou votar nele, né? Mas ele é meu amigo. Não só um petista do bem, como um dos poucos petistas que não tem nenhuma investigação de corrupção. Não, é uma coisa rara, galera. Eu Então, sou ficha limpa mesmo, eu sou ficha limpa. Não é? Raridade. Petista ficha limpa. Felipe Você não vai Sá. seguir? Tem que chamar o Felipe Ibama. sabe que eu sou ficha limpa, né, Guto? Eu espero que seja, né? Tem que chamar o Ibama aí, que é uma espécie de instituição. E o Lulinha é ficha limpa. O Renato veio me questionar, disse que o Lula viaja muito, aquele rapaz lá. Mas tá viajando demais o Lula. Ah, mas o cara tá trabalhando. Tá trabalhando o quê, José? Ó, pelo menos não tá gastando dinheiro com motociata, com pescaria. Então já tá, ó. Tá economizando também, você viu? Agora ele cortou 708 milhões de reais do combate ao crime organizado. Ai! O que você acha disso aí? É bom, né? Eu Economia. acho que isso é fake news, deputado. Mas esse Como é que pessoal... pode? Não, sério, como é que pode hoje, José? Aí sentou recentemente um cara aqui e falou que o PT é a favor do crime organizado. Como é que a gente vai falar que não é o PT cortando 708 milhões de reais do combate ao crime organizado? Isso é conversa de adversário. É o jogo da política, a narrativa. Não, só que o governo Lula ele é tão ruim que a gente não precisa nem inventar coisa. Olha, é só falar a verdade mesmo. Olha que o custo de vida caiu, o supermercado tá mais barato. Mais barato? Olha, é verdade. O que tá mais barato? Ninguém comprou carne mais barata aqui não, não tem nenhum petista pra me ajudar aqui não, é? Eu comprei. Esses dias eu comprei picanha e eu vi que tava mais barato. Tá ou não tá? Tava. Tá vendo? Mas sabe quanto caiu? 0,41%. 0,41%. Ah, esse discurso eu conheço. Caiu foi mais de 30%, rapaz. 30% da picanha? Claro! Pô, me passa. Ó, custava 80, 3 vezes 8, 24, qual tal? Exatamente, tá custando menos de 50 pau. Como é que é essa conta aí do Ciro Gomes aí, José? Ó, custava 80, 3 vezes 8, 24, tá ao menos 24 de 80, 56. Olha, eu sou bom em matemática. Caraca, você tá bravo. Acertei! Ô, José, depois me passa o endereço desse supermercado aí com a picanha que é 30%. Eu não vou fazer a Eu vou lá propaganda não. estocar. Galera, tô aqui com o nosso amigo Jesus. Ele teve um dos episódios mais aclamados por vocês aí. Ele, pra quem não se lembra, ele é um cara que nasceu na Venezuela, tá aqui no Brasil. É de direita. É de direita. Muito da direita. E aí, como é que você tá vendo aí a política venezuelana? Teve alguma atualização? A democracia já voltou a imperar por lá, igual a galera fala por aqui, ó? Não, aí fora de que a democracia não voltou, temos o Lula fazendo lobby, né, internacional para a ditadura comunista da América Latina. Ele esteve em Cuba e justamente Nicolás Maduro estava lá. Aí isso não apareceu na mídia, mas ele estava lá fazendo, quem sabe que tipo de acordo com a Cuba e estratégia para limpar a cara, né? Passar um pano para a ditadura. Jesus, você que é um cara que nasceu na Venezuela, que é de direita, você deve ter visto que recentemente Maduro veio aqui no Brasil
ele fez algo que me parece anormal por lá, que é mandar bater em jornalista. Então ele veio aqui, mandou bater numa jornalista, ninguém do PT recriminou, o ministro ali dos Direitos Humanos ali, o Silvio Almeida, não falou absolutamente nada, sumiu por mais de um mês, até agora não se pronunciou sobre isso. É normal na Venezuela o Maduro ou alguém do governo da ditadura venezuelana mandar agredir jornalista? É normal, é normal. É uma coisa muito comum. Acontece praticamente todo dia. Os jornalistas não têm o direito de questionar o governo e por isso eles podem ir presos, né? Aí são 10, 15, 20 anos, quantos anos eles quiserem colocar na cadeia, eles colocam. Como é que tá a economia lá? Teve alguma mudança? Não. Porque eu sempre vejo alguém dizendo, agora vai ter mudança, agora vai ter abertura. Minha maior preocupação é ele começar a receber financiamento, pelo menos do Brasil, que ele vai conseguir continuar financiando os militares, as altas hierarquias do exército que mantém o governo, né? Pois é. E você sabe que, todo mundo sabe que um dos aliados da Venezuela, da ditadura venezuelana, hoje é o governo federal brasileiro. Tirando o Brasil, quais países hoje ainda apoiam o Maduro por lá? Só ditadura comunista ou governos de esquerda, como por exemplo Rússia, China, Irã e esse tipo de países que ainda têm amizade com o governo, né? O Brasil está indo atrás dele para ir fazendo lobby, que é o pior, passando um pano para ditadura sanguinária que persegue qualquer dissidente e tem histórico de matar milhares de pessoas. Uma democracia, os socialistas conseguem se expressar, mas numa ditadura socialista nenhum democrata consegue se expressar, né? Numa ditadura socialista, nem os socialistas conseguem se expressar, porque se não vai de acordo com a ideologia daquela figura que ele enaltece, né? que ele gosta, tipo o Lenin na sua época perseguiu anarquistas que são de esquerda, perseguiu revolucionários socialistas que são de esquerda, todos aqueles que eram contrários a sua ideologia foram perseguidos e foram jogados lá no campo de concentração. Eu quero falar que o Lula está fazendo um bom governo, mas pensando no longo prazo para o Brasil. Porque o governo dele está sendo ruim e ele colocou no mesmo barco ele e o 02 do PT, que é o Haddad. Então ele está queimando dois cartuchos muito grandes do PT, que é a imagem dele, junto com a imagem do Haddad. Está piorando, mas é uma piora para começar a melhorar, na minha visão. Porque ele apostou muito pesado colocando o Haddad como ministro da Economia. Meu pai sempre me falou uma frase que eu nem sei se é do meu pai mesmo, ou se é de algum autor, mas os países não são igual a empresas. Empresas elas podem ir à falência. Ou seja, uma empresa vai lá, quebra, fechou. Os países não. Os países só vão piorando até que em algum momento da vida acabar papel higiênico no mercado. Então sempre que eu vejo o país piorando, eu acho, cara, ele pode só piorar pro resto da humanidade. Então, eu acho não necessariamente ele vai melhorar em algum momento. O Brasil tem aquele estado que ele sempre flerta com o penhasco, mas nunca se joga. Mas ele sempre... Até se jogar, né? Ô José, sério mesmo. Um país com a miséria que a gente tem, com a fome, com a pobreza que a gente tem. 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. 50 milhões de pessoas sem água tratada. Presidente da República cortando 700 milhões de reais de combate ao crime organizado. 300 milhões de reais do Ministério da Educação. Vai comprar mais um avião, ô José? Não, as pessoas inventam muito. Essa é a invenção aí dos 708 milhões. Às vezes há um remanejamento de uma pasta para outra. O Lula pegou o país numa situação muito difícil. A prova é tanta que hoje a própria direita e centro administra com o Lula. Então o Lula é um democrata, o Lula não é o ditador, o Lula não é comunista, não é nada disso. Você sabe o que eu estou falando. O Lula é muito democrata, é um cara assim, ó, e honesto, né? Quer dizer... Não acho que o Lula seja um democrata, não. Inclusive já fiz esse desafio aí. Eu fiz 5 mil reais para quem me convencesse que o Lula era a favor da democracia. E não me convenceram. Mas tem alguns pilares que o democrata tem que o Lula rompe completamente. O Lula por exemplo, o Lula ele flerta com vários ditadores. O Lula financia vários ditadores. Não dá pra você financiar uma ditadura e ser um democrata. Diga um ditador que o Lula financia. Nicolás Maduro. Não. Não financia? O problema da É Venezuela... nem empréstimo, ele dá o dinheiro e não recebe de volta. Não, até... Aí o Maduro vem no Brasil, o Lula não cobra esse dinheiro, toma calote. Aí uma jornalista vai lá, pergunta do calote. O segurança do Maduro vai lá e bate na jornalista. Isso é conversa, rapaz. O empréstimo que é feito, o Brasil faz, o BNDES, tem um monte de gente, vê as condições para emprestar dinheiro. O problema da Venezuela, de Cuba, por exemplo, o Lula está negociando para receber, que tem uma dívida. Cuba deve para o Brasil 2 bilhões e pouco de reais. O Brasil tomou um calote de Cuba, né? Mas o problema é o embargo americano, deputado. Mas o que tem a ver com as calças, meu filho? Eu acho que o problema de Cuba é o socialismo e não o embargo.
De toda maneira, por que o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro que todo mundo aqui tem que ir pra Cuba? Eu acho que o dinheiro do brasileiro Não, tem que isso é ficar dentro do Brasil. narrativa. Isso é história de ficar dando dinheiro. Olha, Você acabou de falar que o Brasil deu dinheiro e tá negociando pra pegar de volta? Só que o mas ponto todo é, empréstimo que se faz tem uma garantia, não é assim. pra garantir com Cuba e Venezuela, eu acho que, por exemplo, Cuba e Venezuela são peritos em descumprir garantia. Cuba vai pagar isso em charuto. Ah, é, boa. Aí Agora você vai vai. ver, tem muita gente que queima charuto no Brasil. É isso. Então a Cuba vai pagando aos pouquinhos. E quer que eu seja sincero? Pelo tamanho da riqueza do Brasil, 2 bilhões, 2 bilhões isso é dinheiro só, de não é nada. cachaça. Cheguei em casa trêbado. Dá pra fazer muita coisa dentro do Brasil com 2 bilhões de reais. Mas tem muitos problemas aí que quem mora em São Paulo, no Rio, no Brasil no geral, muitos desses problemas, alguns seriam solucionados com esses 2 bilhões. Eu não tô dizendo que agora o Brasil perdeu todo o seu dinheiro porque mandou 2 bilhões pra Cuba. Não, mas o ponto é, pra que mandar dinheiro brasileiro pra fora, sendo que a gente tem problema dentro? Não tem a menor noção. Imagina problema quanto não é hospital isso. daria pra fazer, salário de professor, capacitação de professor, melhoria da educação básica, até do ensino superior. Tipo, tem muita coisa que daria pra fazer com esses 2 bilhões de reais, que não tá dentro do Brasil, porque foi pra Cuba e Cuba nem pagou de volta. E nem charuto pagou. Senhoras e senhores, Tu é filho do Silvio Santos? Lombardo, você viu só? Aquilo ali fui eu. Eu vi. um dos maiores ícones do quadro Change My Mind tá vindo mais uma vez. Depois de José Veja Bem, Eu tô depois aparecendo- do cara da bicicleta, PMA Terrível está de volta. Eu tô parecendo, sabe o quê? Figurinha carimbada aqui. Não, você tá carimbado. Eu tô carimbado na Não, figurinha. José Veja Bem, PMA Terrível estão ali, ó, no panteão das pessoas que apareceram aqui. Quando você decidiu falar, agora eu vou votar no 13, porque o cara é o cara. Eu não decidi. Você decidiu. Não decidi. Decidiu. Você sempre vem com esse papinho aí. Não, você falou. É isso pra você. Eu não aperto o 13 nem no micro-ondas, cara. Não. Nem no elevador. Você tá preparado pra Qual minha que é? pergunta? A minha pergunta? A pergunta é o seguinte: qual é a primeira decisão que você vai tomar quando você for eleito aqui na maior cidade do Brasil? Então, o candidato a prefeito do ML vai ser o Kina, ele é pré-candidato a prefeito do ML. Se fosse eu, e acredito que pode ser dele também, mas enfim, eu não sou ele pra dizer, eu acho que seria uma medida emergencial contra a Cracolândia. Isso no primeiro dia, meu primeiro ato, assim. Engraçado, eu pensei que tu ainda tava... Pré-candidato? É. Não, eu disputei a prévia com o Kim, né? Foi uma votação popular, eu fui bem. Fiz mais de 40% da votação interna do MBL, teve mais de 10 mil votantes. Perdi pro Kim, é como eu costumo dizer, perder pro Kim é uma grande maravilha, né? Agora ajudar ele a construir um plano aí pra transformar a nossa cidade, que tá precisando, né? Eu sou de direita, você é mais da esquerda, mas a gente sabe que a cidade de São Paulo tá uma porcaria, né? O PMA terrível. Tá bagunçado, não tá? Tá avacalhado. Tá. O Lula foi o único presidente dos outros anos que conseguiu dar um aumento real do salário mínimo. Míseros R$18. 2024, meu irmão, olha, só em você ter um salário mínimo de R$1.300. Só que o feijão que era 10 virou 7. A carne que era 30 virou 21. Eu quero saber qual é o supermercado que você tá comprando, que eu quero ir lá, pô. Depois divulga ele Eu aí. não vou dizer que o cara não vai me pagar. Eu quero não vou saber. fazer propaganda. Está dando tudo que é mídia, meu irmão. Tá aí, deflação. Olha, quando eu ligo a mídia, não é isso que estão me mostrando lá, não. Vai aquela. Cada um quer enxergar o que quer. Não, eu tô louco pra enxergar isso aí também. É que eu não tô vendo. Pra mim, o Lula já está fazendo um ótimo governo. Ô, louco. Sim, por que não? Veja só, criminalidade crescendo. A Justiça do Brasil, pra nada ver contra o Lula. O STF votando tudo a favor da bandidagem, tudo que é contra o direito das pessoas normais, roubo de caneta. Então, pra mim, o Lula tá fazendo sim um bom governo para assaltante, para bandido, para corrupto e para a justiça brasileira. O governo Lula vai prevalecer em 4 anos. Nós seremos roubados até o último. E se a gente tentar recorrer na justiça, a gente vai perder em todas, porque há uma ajuda. Até a Rede Globo está recebendo um dinheirinho, está gostando. É aquilo, né? É de sempre, né? E as palavras da Rede Globo têm que ser assim super medidas quando vai falar contra ele. O governo do Lula está sendo
perfeito, está sendo maravilhoso, mas infelizmente não vai ser pra gente. As privatizações, por que a esquerdalha gosta tanto de falar contra a privatização? Porque quer ter empresa continuando estatal para eles poderem roubar, né? E continua ganhando. O governo... Vão fingir que não teve mensalão, vão fingir que não teve petrolão, já estão querendo fingir que não teve impeachment da Dilma, ou que o impeachment da Dilma na realidade não foi impeachment, foi golpe, que o Lula tem que estar solto, daqui a pouco vão falar que, já estão falando que nada, todas as provas dele contra ele são provas inválidas. Sim. Já soltaram todo mundo da Lava Jato, estão investigando Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, daqui a pouco vão devolver o dinheiro que os caras devolveram para a justiça. O Lula não está fazendo um bom governo? Para esses caras? Ele está fazendo um maravilhoso governo. Ele está fazendo um governo perfeito. Não existe um governo melhor do que o Lula. Tem petista que vai ver isso e vai ficar bravo. Fala, pô, não tem que ficar bravo comigo, tem que ficar bravo com o Lula. Se o Lula continuar aí, essa semana cortou 708 milhões de reais do combate ao crime organizado. Aí chega aqui um cidadão tá dizendo que o Lula é a favor do crime organizado. Ué, pô, é só o Lula não cortar do combate ao crime organizado que a gente fala que ele não tá ajudando. O Lula tá fazendo um ótimo governo. Bandidagem, fica tranquila. Se você for pego pela polícia, não vai dar nada. Se você estiver estudando para fazer parte da justiça, é o melhor caminho. E se você quiser parar de trabalhar e fazer parte do sindicato, abraça. Vai dar certo, irmão. O Lula tá no poder e vai ficar por um bom tempo. Porque a gente tá gostando do cara que mete a mão, a gente gosta de bandido, a gente gosta de assistir filme de Hollywood, onde tem um frecheiro que atira em ricaço para dar dinheiro para bandido. A gente gosta disso. A gente gosta de cultivar o crime. E aí a prova tá nisso, meu irmão. Fala que é ironia aí, senão os caras vão te pegar. Pra quem não, cara, é ironia, vai, leva na brincadeira. Porque as coisas sérias você deveria levar, você não tá levando. Pois, cara, ai. O cara ficou tão emocionado de perder 90 mil pra mim. Esse cara tem que entrar pro MBL aí, velho. Depois entra em contato com a gente lá.